Gilão, nome de rio, nome de rádio, para sintonizar navegando. Bem-vindos ao Hoje Amanhã para esta quarta-feira, dia 15 de maio. Vou contar convosco desse lado, seja um ótimo dia, continuação de uma boa semana. Este é o tal dia da semana em que o Hoje Amanhã tem conversa arejada e a participação especial do escritor Vitorino de Sousa. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, caros ouvintes. Ei-nos no meiozinho de maio já. É verdade. Eu sou escritor e poeta, mas hoje vou-me armar em historiador. Para a qual eu não tenho nenhuma costela, evidentemente. Mas é engraçado. É engraçado o pouco que eu sei, digamos, partilhar com os ouvintes e o que é que eu pensei para esta conversa. Falar um bocadinho sobre os 6 Joões reis que foram reis de Portugal. Olha, há 6, tá? Também iremos a falar mais tarde, também há os Pedros e também há os Afonsos. Então lá iremos. Os Afonsos são 6 e os Pedros são 5, de maneira que dá para a gente conversar um bocadinho. Muito bem. Assim, muito por cima. Sim, não é? sim. Eu não sou monárquico, nem sou também historiador. esta hora não é hora de aula de história, é só mesmo... Não, isto é só para a gente se divertir um bocadinho. Sim, Bom, sim. então o que é que nós temos aqui? Temos o primeiro é do século XIV e o último é do século XVIII. Tá? Então a coisa veio, um de 14, outro de 15, outro de 16, outro de 17, no século XVII tem 2 e no século XVIII tem 1. E destes 6, vê lá a brincadeira, 3 são do signo do touro, que não é brincadeira. Uau! Tá? Então começamos por, evidentemente, o Dom João I, tinha que ser. Claro. O Dom João I é aquele rei que iniciou a segunda dinastia, porque o rei anterior, o Dom Fernando, descendência, está quieto. E, portanto, aquilo, houve ali uma atrapalhada. E o Dom João I, que era mestre da Ordem da Viz, e que tinha como grande amigo o tal do Dom Nuno Álvares Pereira, o célebre condestável do reino, e, portanto, aquilo é a célebre crise de 1383-1385. Tá? E então, este Dom João I, que nasceu no dia 11 de abril de 1357 e morreu com 76 anos, portanto o homem viveu bem, claro. Seguindo as pegadas do rei Dom Dinis, que foi o primeiro rei alfabetizado, porque os anteriores andaram à pancada com os mouros, não tinham tempo para aprender a ler, foi o autor do livro, entre outras coisas, evidentemente, foi o autor do livro, o livro da montaria sobre a caça ao javali. A caça era uma coisa que os gajos entretinham-se muito, não é? Foi este que, já falámos aqui outro dia nela, foi este que casou com a tal Dona Filipa de Lencastre. Falámos aqui em relação ao infante Dom Henrique, que foi um dos filhos deste casal, não é? Juntamente com Dom Duarte, o Dom Pedro, o Dom Henrique, a Isabel Loureiro e Dom Fernando, que foi o célebre infante santo, tá? Que é uma avenida em Lisboa com o nome dele. Este Dom Duarte foi o rei que sucedeu ao pai e, portanto, isto é, enfim, mais ou menos o que é o Dom João I. O Dom João II, tá? O Dom João II é já do século seguinte, nasceu no dia, é outro touro, nasceu no dia 3 de maio de 1455 e morreu com 40 anos, curiosamente no Alvor. A morte do Dom João II está associada aqui ao Algarve. E, portanto, o que é que aconteceu? E quem é este Dom João II? O Dom João II está portanto, 1455, já estamos na época dos descobrimentos. E porquê é que uma das razões pelas quais o Dom João II acaba por ser muito conhecido, isto para quem gosta de poesia, é porque o de Fernando Pessoa, lá vamos nós outra vez para o Fernando Pessoa, no célebre poema O Mostrengo, fala no rei. Eu vou ler só a primeira estrofe do poema, porque é muito conhecido, e diz assim: o mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu ergueu-se a voar. À roda da nau voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse, tremendo: é o rei Dom João II. Tá? Isto depois continua, mas este é um poema muito teatral, né? A gente pode fazer a voz grossa do mostrengo. E foi cognominado o Príncipe Perfeito. Portanto, por alguma razão, é muito interessante a história do João II, não vamos falar agora dela, evidentemente, mas ele é o grande responsável, de facto, pela expansão dos descobrimentos.
Depois vem o Dom João III, não é? O Dom João III não era touro, era gêmeos, ou foi gêmeos, e nasceu em 6 de junho de 1502, já no século XVI, e morreu com 55 anos. Tá? Este Dom João III é o responsável por, no seu reinado, ter sido implantada em Portugal a Inquisição de má memória. Tá? O que é e, evidentemente, a Companhia de Jesus, os jesuítas, que mais tarde o Marquês de Pombal se encarregou de os pôr daqui para fora. Bom, adiante. E este senhor teve um grande azar, porque no fundo ele está na origem da desgraça que foi logo a seguir com a história do Dom Sebastião, que também não deixou descendência e portanto acabou a dinastia e deu a asa a chegar o Dom João IV, evidentemente, porque ele morreram-lhe os filhos todos. Aliás, o Dom Sebastião, que é o rei a seguir, não é? Nasceu de um filho bastardo e não conheceu o pai, não é? Portanto, morreram-lhe 8 filhos, é uma coisa horrorosa, não é? Portanto, por isso é que o Dom Sebastião recebeu o cognome do desejado, porque estavam a ver que não conseguiam ter rei, não é? Portanto, temos aqui então, e foi cognominado o Piedoso, tá? Então, depois evidentemente, do Dom João III, vem, naturalmente, por ordem natural, o Dom João IV. E o Dom João IV nasceu em 19 de março de 1604 e, portanto, era do signo dos peixes. E, mais uma vez, se o Dom João I iniciou a segunda dinastia, o Dom João IV iniciou a quarta dinastia porque, como já dissemos, o rei Dom Sebastião, porque era um bocado adverso ao sexo feminino, perdão, também não deixou descendência. Até porque morreu muito cedo, não é? Portanto, ele meteu-se naquela parvoeira da batalha de ir para o norte da África combater e morreu lá em Alcácer Quibir. E, portanto, foi uma complicação. Isto implicou o quê? Implicou que nós perdêssemos a independência. É mais grave ainda por causa disso, não é? Porque, como se sabe, em 1580, porque quando o Dom Sebastião morreu não havia descendência e, portanto, quem estava a seguir na lista era precisamente o rei Dom Filipe II de Espanha. Tá? Havia outros candidatos, não vamos agora falar nisso, havia outros candidatos, mas de facto, digamos, quem estava no primeiro lugar do pódio da sucessão era o rei de Espanha, o Filipe II, e assim aconteceu depois de muitas peripécias e etc. Bom, por falar em Filipe II, eu gostava de vos ler aqui um poema muito engraçado. E este é realmente muito engraçado, do celebérrimo poeta português António Gedeão, que já morreu em 1997, e que escreveu um poema muitíssimo engraçado, que se chama O Poema do Feixe Eclair. Este António Gedeão é fundamentalmente conhecido por causa da Pedra Filosofal, okay? Voltámos a ouvir agora recentemente, do 25 de Abril. Então eu vou ler este poema do Feixe Eclair, porque é uma coisa perfeitamente deliciosa, mesmo ao estilo do António Gedeão. Partilhe. É uma maravilha. Diz assim: Filipe II tinha um colar de ouro. Tinha um colar de ouro com pedras rubis. Cingia a cintura com cinto de couro, com fivela de ouro, olho de perdiz. Comia num prato de prata lavrada, girafa trufada, riçóis de serpente. O copo era um gomo que em flor desabrocha, de cristal de rocha, do mais transparente. Andava nas salas forradas de arrás, com panos por cima, por frente e por trás. Tapetes flamengos, combates de galos, alões e podengos, falcões e cavalos. Dormia na cama de prata maciça, com dossel de lhama de franja roliça. Na mesa do canto vermelho de damasco, a tíbia de um santo guardada num frasco. Foi dono da terra, foi senhor do mundo, nada lhe faltava, Filipe II.
Tinha ouro e prata, pedras nunca vistas, safiras, topázios, rubis, ametistas. Tinha tudo, tudo, sem peso nem conta, bragas de veludo, peliças de lontra. Um homem tão grande tem tudo o que quer. O que ele não tinha era um feixe eclair. Adoro. Eu acho que este foi uma coisa perfeitamente deliciosa. Então, este Filipe II foi realmente senhor do mundo, não é? Porque ele, quando assumiu a coroa de Portugal, ele juntou, ao fim e ao cabo, o grandíssimo Império Espanhol com o português, não é? Exato. E, portanto, foi uma coisa tremenda, não é? E só em 1640, como se sabe, é que houve para aí umas trapalhadas e houve umas conspirações e não sei o quê, e a coisa foi, deu-se a restauração, chamada restauração. Há uma praça em Lisboa chamada Os Restauradores, que tem a ver com isso. Sim. Mas mesmo assim, depois do 5 de outubro, nós andámos à pancada com os espanhóis 26 anos, ou 28, já não me lembro agora, e só ao fim desse tempo todo é que os espanhóis pronto, está bem, ok, vamos... Okay. Não, ok. E este Dom João IV tem outra ainda melhor, que se calhar não é muito conhecida, mas que eu vou dizer, porque eu quero que isto fique registado como exclusivo. Que é assim... Este Dom João IV, em 1646, ofereceu a sua coroa de rei a Nossa Senhora da Conceição, que foi considerada padroeira de Portugal. Ou seja, a partir deste momento, nenhum outro rei usou coroa, porque a coroa estava na cabeça da Nossa Senhora, da imagem da Nossa Senhora da Conceição. Uau! E, portanto... para terminar, Dom João IV, resta dizer que ele foi cognominado o Restaurador, porque ele restaurou a independência. Não admira que tenha sido chamado. Sim. Depois, em 22 de outubro de 1689, ainda dentro do mesmo século, nasceu Dom João V, que, enfim, era, para variar, balança. Então, o Dom João V... que morreu em 1750, com 101 anos, como eu disse, o que é que aconteceu? Aconteceu que ele obteve, enfim, quem leu o Memorial do Convento do Saramago, que eu acho que foi o livro que lhe deu o Prémio Nobel, aquilo conta a história da construção do mosteiro, não é? Do convento de Mafra. É este Dom João V, que foi o rei mais rico que se pode imaginar, porque foi no pico em que vinha o ouro, vinham as pedras preciosas, e ele, como era, nessa altura não admirava, era um beato desgraçado, toda a riqueza foi praticamente canalizada para as ordens religiosas, e a construção de conventos e mosteiros e igrejas, e portanto, o que aconteceu foi que o seu prestígio pessoal, como diz aqui, obteve para os reis de Portugal o título de Fidelíssimo, e para a sede de Lisboa o de Patriarcal. Tá? Realmente só a sede de Lisboa, que ainda lá está, é a sede patriarcal da cidade de Lisboa. Pronto, e mandou construir o celebérrimo convento de Mafra, como toda a gente sabe. Mas também, enfim, o homem tinha uma, talvez por ser regido por ser de um signo do ar, não é? Ele tinha alguns interesses pelas informações e pela cultura, e fomentou também a cultura, nomeadamente através da criação da Academia Real de História Portuguesa, tá? E a fundação das bibliotecas da Universidade de Coimbra e do Convento de Mafra, que é uma coisa que aquilo, não é? Bom, não me admira que com tanto dinheiro e tanta pompa, não sei, e as freiras que ele atribuíram-lhe o cognome de o Magnânimo. E, portanto, o homem era realmente uma coisa do outro mundo. A seguir a ele vem o Dom José, mas isso é o único, não só há um José, coitado, não é? E depois é preciso avançar para o século XVIII, para o celebérrimo Dom João VI. O Dom João VI foi um pobre rei,
porque foi ele que teve que pegar na corte e em 10 mil pessoas, meter-se no barco e fugir para o Brasil. Porque vinha aí as invasões francesas e foi uma chatice. Outro touro. O homem também era touro. E, portanto, ele nasceu em Lisboa, em 13 de maio, e morreu, depois de ter estado matado anos no Brasil, em 1826. E está sepultado, para quem está interessado, na igreja de São Vicente de Fora. Tá? Então, e isto aconteceu, esta fuga, não é? Que foi, eu já li um livro sobre essa, é uma coisa inacreditável. Isto aconteceu em 1807, tá? Em que ele... aliás, é daí que vem a expressão de ficar a ver navios. Ok. Já falámos aqui nisso. Sim. Os franceses chegaram e ficaram a ver navios, porque os navios estavam a sair da barra. Bom, então ele esteve lá, foi para o Brasil. E, evidentemente, todas as corrupções que faziam parte da vida pública, não é? E da vida da corte aqui, claro, aqui tudo isso foi parar ao Brasil, sim. E pronto, e aquilo foi um ver-se da vida. E quando voltou, trouxe, tinha formado um banco no Brasil. Já falámos nisso exatamente, sim. O Banco do Brasil, que hoje se chama ainda Banco do Brasil, por incrível que possa parecer, foi fundada por Dom João VI, não é? E quando ele voltou, não é? Ele achou por bem que não devia deixar lá ficar o dinheiro no banco, não é? Então meteu lá no baú, meteu na nau que o trouxe para Lisboa, e os brasileiros, e o Dom Pedro V, que era o filho dele, não é? É o outro Pedro que a gente vai falar, olha, vira-te, não é? Como se costuma dizer. Este homem teve realmente uma vida desgraçada e porque dos grandes azares do Dom João VI é que casou com uma megera chamada Carlota Joaquina, que é uma coisa que é espanhola, que consta que era pequenina, baixinha, zarolha, coxa e insaciável em termos, e que ainda por cima, bem, se fosse só isto, era ao menos, não é? Okay. Mas ela... consta até que ela envenenou o marido. Ela era uma víbora. Mandava no rei. E tiveram os dois filhos machos, digamos assim, o Dom Pedro e o Dom Miguel. Mais tarde, já com o rei em Portugal e já morto, não é, houve a guerra civil. Não é? Porque o Dom Miguel era de direita, digamos, conservador, portanto, queria restaurar a monarquia absoluta, depois do pai já ter assinado a Carta Constitucional, etc., e o Dom Pedro não. O Dom Pedro, portanto, houve ali uma guerra civil, mas, entretanto, o Dom Pedro já se tinha, com o grito de Ipiranga, já tinha dito que era imperador do Brasil. Porque é que foi uma confusão. E depois quem acabou por ser rainha de Portugal foi a Dona Maria II, que era filha do Pedro, não é? Portanto, ele delegou assim, não vai tu, que eu tenho mais que fazer. E ficou lá no Brasil. De maneira que este Dom João VI, coitada da Carlota Joaquina, eles nem sequer viviam juntos, que é uma desgraça, não é? Ela vivia no Palácio de Queluz e ele vivia no Palácio da Ajuda, portanto, que e a viagem foi uma coisa inacreditável. Tiveram piolhos, tiveram que rapar o cabelo. Eram mais de 10 mil pessoas em 20 e poucas naus e barcos, todos os anos efetivos, depois perderam-se. Uns foram parar a Pernambuco, outros foram parar... É uma desgraça. Não? E então o que é que aconteceu? Aconteceu que tiveram que rapar o cabelo. Não havia hipótese. As senhoras da corte, que dormiam no tombadilho, ao lento, não é? À chuva e ao vento. E então o que é que aconteceu? Quando chegaram ao Brasil, elas levavam a cabeça enrolada nos panos, não é? Para esconder a careca. E os brasileiros, principalmente as brasileiras, acharam que aquilo era a grande moda, e também já falámos nisto aqui, era a grande moda europeia. E então... todas as senhoras, né, passaram a usar. O que dá muito jeito com aquele calor todo, sim, né? sim. Andar com uma data de panos enrolados à volta da cabeça. Mas então este senhor foi cognominado o Clemente. Pois, porque realmente é preciso ter um coração tremendo para aguentar. Ainda por cima ele não tinha jeito nenhum para rei, quer dizer, aquilo foi uma coisa que porque a mãe dele, a Dona Maria I, enlouqueceu. Ok. Não é? Deu em pílulas e era louca, completamente louca, não é? E portanto ele teve que assumir o rei, a corte, o reino, a coroa, não é?
e só foi realmente rei. Ele foi regente enquanto a mãe foi viva, né? Mas depois acabou por ser, mas ele não tinha outra hipótese, né? Portanto, isto foi em 1807 e 1822 e ele voltou. Porque entretanto aqui em Portugal a malta republicana já estava a soprar na corneta e ele estava a ver a vidinha da monarquia andar para trás e portanto voltou, assinou uma carta constitucional, etc. e tal. Pronto, e isto é o que se pode dizer aqui e vão seis Joões, já não há mais. E primeiro-ministros também parece que não houve nenhum. Pois, sim. Não fiz essa investigação, mas pronto. A seu tempo poderá surgir alguma coisa sobre nomes de ministros. Ok, qualquer dia para o mês que vem, ou assim, vamos ver ou os Afonsos ou os Pedros, também são. Cai sempre bem atualizar-nos em relação à história e especialmente essas curiosidades sociais, Vitorino, deixa lá. Não, isto é muito engraçado porque no fundo é como tudo, são os reis, os artistas, todos os géneros, eles estão envolvidos nas condições sociais e do seu tempo, que nós não podemos evidentemente criticar, claro. Porque enfim, não podemos julgar as atitudes daquelas pessoas naquela altura à luz da consciência e da civilização que temos hoje, não é? Portanto, do que havia. Isto é encarado com uma certa boa disposição. Os mais novos, só para avisar os mais novos, imaginem vocês, estes reis todos viviam no tempo em que não havia redes sociais. O quanto trágico isso era. Estou a brincar, não havia redes sociais, mas havia a rede de conspiração dentro da corte, que era outra coisa. Sim, isso era outra coisa. Vitorino, obrigada. Okay. Então vá. Até para a semana. Ficamos até para a semana. Até para a semana. Tchau. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.